Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque podemos acordar hoje e logo dedicar a nossa primícia ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Nesta tarde, ó Deus, a qual estávamos aqui adorando ao Senhor e entregando o nosso melhor para Ti. A nossa vida pertence ao Senhor e é ao Senhor que nós devemos toda a adoração. Pai, obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Agora, ó Deus, neste momento nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, por isso abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o nosso entendimento absorva, Senhor, o Teu Evangelho, para que Ele nos transforme, nos purifique, e que o Senhor faça coisas do Teu querer e da Tua vontade. Ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua filha neste momento, que ela venha, Deus, trazer aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela, porque a Tua igreja está sedenta, a Tua igreja precisa ouvir a Tua voz, nós precisamos ser orientados por Ti. Ajuda, Senhor, a Tua filha na transmissão da Tua palavra e que em nome de Jesus Cristo o Senhor a abençoe grandemente e poderosamente. E o Senhor também abençoe a Tua igreja para a Tua glória, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, irmãos. Amém. Acho que Nata deve ter sentido que minhas pernas estão tremendo. Muito. Abençoa, Deus. Ai, sério mesmo, pastor. Glória a Deus. Hoje eu estava em casa e aí estava estudando com a minha filha mais velha, a Raquel. E aí o pastor me mandou uma mensagem. Massara, pode trazer a palavra hoje? 30 a 20 minutos. Aí é ruim, né? Quando você rejeita, depois você fica mal, né? E eu já rejeitei outras vezes. Eu falei, amém. Dei ok. Aí eu falei assim, na hora eu falei assim, e aí Jesus, Tu me dá a oportunidade, daí a palavra. Aí o Senhor me fez lembrar que na semana eu li essa passagem aqui, Lucas 14. Só que nós vamos começar lendo Lucas 1. Aleluia. Que foi o direcionamento que o Senhor me deu. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 1. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor, ele é muito corajoso. Se ele estiver vendo esse vídeo, isso é muito corajoso. E aos irmãos, né, que têm orado pela minha vida, sabem que eu preciso de oração. Todos nós, né? Mas vamos colocar aquilo que mais precisa aqui, tá bom? Aleluia. Lucas 1 diz assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpria entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Aí ele continua dizendo: depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Agora os irmãos podem abrir em Lucas 14. Livro de Lucas, capítulo 14. Aleluia. E nós vamos ler apenas o versículo 15. E depois a gente vai ler mais, mas os irmãos vão estar sentadinhos, então vai ser mais tranquilo. Eu estou lendo na versão NVT. Diz assim, o versículo 15. Ao ouvir isto, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou:
Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Pode se sentar, irmãos. Obrigada. Aleluia. Irmãos, lendo essa passagem, e eu gosto de ler, quando eu leio, eu gosto de imaginar. Eu fico viajando. Porque para mim é mais legal ficar viajando ali no texto bíblico. E estudando essa passagem, eu me lembrei do primeiro capítulo, que é o acabamos de ler. Então, vamos imaginar aqui o contexto em que Lucas estava escrevendo. Lucas era médico, os irmãos sabem disso. Então, eu quero viajar na imaginação aí de vocês. Eu quero que vocês viajem comigo como se Lucas, Joana, estivesse escrevendo assim: excelentíssima Joana, excelentíssima Vitória. A Vitória está ali, mudou de lugar. Excelentíssimo pastor Elmer. Então é como se Lucas estivesse escrevendo para mim e para você. A Bíblia é para nós, né? Aqui ele citou o nome de Teófilo, mas vamos trazer para os nossos dias. Aí ele diz: eu também decidi escrever. Ele fala que, né, que depois que ele, vamos lá voltar lá em Lucas 1. Como é que ele diz? Vamos ler aqui em outra versão. Igualmente a mim, versículo 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que foste instruído. E aqui o médico Lucas escreve esse relato para que eu e você tenha plena certeza daquilo que a gente foi ensinado. Então, o que eu vou falar aqui, vocês já sabem, vocês já foram ensinados. Inclusive, a irmã Adriana falou um pouco, o Rodrigo falou um pouco, e eu vou falar mais um pouco, que é para ficar bem esse pouco junto com outro pouco dentro da cabeça de vocês. Tendo certeza de tudo que lhe foi ensinado, Lucas resolve em seu coração fazer algo em prol do reino de Deus. Ele decide o quê? Ele decide estudar, ele decide investigar, ele decide fazer entrevista. E agora Lucas, depois disso, é separado para escrever o livro de Lucas, o livro de Atos, para nossa santificação, para nossa transformação. Aleluia. O nosso manual de vida. Pois bem, e aí lemos no capítulo 1, agora vamos para o capítulo 14, continuando dentro do livro de Lucas. Aí ele conta para mim e para você. Jesus estava numa casa comendo. Você for ler o começo lá. Aí o versículo 15 ele vai dizer assim, que naquela mesa, ao ouvir isso, um homem que estava à mesa, não fala o nome do homem, só fala que era um homem. Aí na versão NVT diz assim, exclamou. Aí você imagina, está todo mundo comendo uma mesa, e aí o assunto rola, né? Ai, não sei o que, Jesus, olha então, aconteceu tal coisa. Ai, nossa, o reino dos céus. Sabe como que é o final do tempo? O final do tempo, gente, meu Deus do céu, a igreja vai ser arrebatada, e a gente está naquele assunto e tal, e aquilo, né? Aí de repente alguém assim, exatamente como esse homem diz assim, feliz é aquele que participar do banquete no reino dos céus. É tipo isso. Jesus estava falando de um assunto, aí esse homem introduziu esse outro assunto, fez uma exclamação. E me parece que Jesus gostou do que ele falou. Vou beber água. Aleluia. Vocês glorificam aí. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas que estão vendo o vídeo não achar que a gente está sozinho, tá bom? E Jesus gostou da exclamação, né? Daquele homem. Aí Jesus falou assim, Jesus respondeu com a seguinte parábola. Jesus olhou
homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer-lhe aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles lhe deram uma desculpa, e um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda o outro disse: acabei de casar e não posso ir. Aí o servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. E ele ficou furioso e ordenou: vai depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. E aqui é um convite que Lucas escreve para nós, que feliz é aquele que participar do banquete no reino dos céus. E Jesus, gostando daquele assunto, começou a falar. O ensinamento do Espírito Santo, através de Lucas, é uma alerta. Vocês foram convidados. Nós fomos convidados a participar do banquete. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes a gente tem desculpa para dar ao Senhor. E essas desculpas muitas vezes são coisas legítimas. Os irmãos viram o texto? Ele falou assim, ó: eu comprei um campo, eu preciso inspecioná-lo. O outro falou assim: eu acabei de comprar 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-los. E o outro diz assim: eu me casei. Todos eles tinham uma desculpa errada? Não. Nenhum deles tinha uma desculpa errada. Porque casamento é o quê? Instituição constituída por Deus. Você comprar um campo é o quê? Adquirir uma casa, um bem. Não é errado. Se você compra aquilo com o trabalho das suas mãos, é o Senhor que está te dando, está sendo abençoado. Se você compra bois, também. Você trabalhou, Deus te deu a condição de trabalhar, você comprou, é legítimo. Mas essas desculpas, elas são desculpas, como eu falei, de coisas que até mesmo que o Senhor nos deu, e de orações respondidas. Quem aqui ora para ter uma casa? Eu oro. Quem aqui ora para fazer uma viagem? Eu oro. E essas coisas, muitas vezes, são desculpas nossa para Deus. E a gente, irmãos, nos enchemos de atividades dessa terra, esquecendo, hoje é o culto evangelístico, né? Do nosso chamado, que é pregar o Evangelho. Por quê? Como é que eu posso pregar do Evangelho se eu não participo do banquete? A gente vê tanta coisa por aí afora, né? Se ligar a internet, tem tanta gente pregando heresia. Meu Deus do céu, esses dias minha filha mandou um vídeo para mim e falou: Sara, isso aí é verdade? Eu falei: não, Raquel, tá tudo errado, tá tudo distorcido. A palavra de Deus não fala isso. Tá tudo distorcido. E é jovem que está na internet, que está ali aprendendo, querendo ou não, mas aprendendo errado. E nós, muitas vezes rejeitando o convite para estar com Cristo, aprender dele, ter autoridade, porque quando você aprende um assunto, você tem autoridade para falar. Porque você esteve com quem? Irmãos, para para pensar. Você lê um livro, ok, às vezes o autor até está vivo, né? Às vezes já morreu. É legal ler um livro. Mas quando você lê a Bíblia,
o autor está vivo. Aí é muito legal, porque você está lendo, ele está ali te falando, olha, aconteceu assim, assim. Ah, você sabia que aconteceu assim, assim? Ele está contando. Então, quando você vai contar para alguém, você vai falar assim, olha, aconteceu tal coisa. Ah, é? Quando? Como foi? Está aqui. Aleluia, Jesus. E estando com Ele, o Senhor, Ele nos dá autoridade para falar. E a gente vai falar do que nós aprendemos. Isso quer dizer, Joana, tempo de Bíblia, tempo de oração e tempo de busca. Esse é o banquete para nós, ok? Esse é o banquete que Deus preparou aqui para nós. Tem um outro, mas agora, nesse exato momento, esse é o banquete. E o que Lucas era? Vocês lembram, Joana? Ele era médico. Mas ele ser médico não impediu dele dedicar o tempo dele para estudar, escrever as escrituras. Aí isso me chamou a atenção. Ele escreveu as escrituras para que hoje eu e você participasse desse privilégio também de aprender e anunciar o Evangelho. Mas irmãos, Lucas, ele era um médico. Nossos filhos, eles vão ter a profissão deles. O pastor tem a profissão dele. Eu tenho a minha profissão. Por enquanto eu sou mãe. A profissão muito, muito árdua. Mas isso não pode impedir da gente fazer o que a gente foi chamado para fazer. Jamais. Meu Deus, como essa palavra falou comigo. Aleluia. Não pode impedir. A gente pode querer ter a profissão, querer ser o que a gente quiser, o que a gente sonhar. Mas como a irmã Adriana falou, no nosso dia a dia tem que estar incluso. Quer comer, né, irmã Adriana? Tem que ser tudo para a glória de Deus. Aleluia. Glória. As desculpas daqueles homens, as desculpas deles eram transparentemente desonestas. Pois ninguém compra um campo ou bois, sem um exame prévio. E se alguém o fez, não haveria pressa. Por quê? Porque os campos e os bois estariam lá no dia seguinte. E o que casou, poderia até citar Deuteronômio 24, mas esse versículo só livraria ele do serviço militar, e não do contato social. Então, as desculpas que esses homens deram aqui no texto bíblico, para Jesus não significa nada. Então, não adianta dar desculpa e dizer assim, meu marido não vem na igreja, então não vou para a igreja. Uma vez uma irmã até me corrigiu sobre isso, que eu não queria trazer a palavra, e não é assim que se faz. Não é porque eu tenho dificuldade que eu não posso fazer algo para o Senhor. Nenhuma limitação que eu e você tem é desculpa para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E ressaltando que antes de fazer, nós temos que ser. Ser quem? Ser quem nós fomos chamados para ser. Discípulo de Jesus. E o discípulo, ele aprende primeiro. Quando Jesus desceu à terra, ele escolheu os discípulos. Mas eles andaram com Jesus antes deles começar a pregar o Evangelho. O texto continua. Versículo 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe,
esposa, filho, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se alguém tomar a sua cruz, se alguém não tomar a sua cruz, não pode se tornar meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la é uma pergunta. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000? Poderia derrotar o de 20 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Parece que a passagem está distante, né, uma da outra, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui Jesus está falando que você vai construir, você vai começar a construir uma casa, vamos construir aí. Você nem quando tem dinheiro. Não, você vai calcular primeiro se você consegue construir ou não. O que Jesus está falando? Para você ser meu discípulo, é uma decisão que você tomou. Você quer me seguir. Então, largue a sua vida de antes e comece a viver o que eu tenho para você. É muito simples. As nossas desculpas para Deus são desonestas. Houve um convite para os judeus que se diziam mestre, outro convite para as pessoas que os judeus desprezavam, nesse contexto que nós lemos. E tem também o convite para os gentios, que somos nós. Mas o que a gente vai fazer agora, depois que aceitarmos esse convite? Ou nós vamos rejeitar, como fizeram aqueles convidados? Jesus nos chamou para ser muito mais do que uma mãe, um pai, um médico, um advogado, um pastor. Muito mais do que um título, muito mais do que uma profissão. Jesus nos chamou muito mais, para fazermos muito mais do que isso. Eu estava vendo um vídeo de um irmão, na época da política, em que muitas pessoas queriam Lula, outros queriam Bolsonaro, e a igreja, inclusive esse irmão, ensinava para a igreja, dizendo: quando vocês forem votar, vocês têm que ver os princípios em que a pessoa está seguindo. Então, obviamente, um cristão que segue o princípio da Bíblia votaria no Bolsonaro. É óbvio para alguns, não para outros. Amém? Vamos deixar a religião. Não é o caso que eu quero falar aqui. Mas uma coisa que ele falou me chamou a atenção, que ele falou assim: esse pessoal, eles têm trabalhado anos e anos e anos e anos para implantar na mente das pessoas a forma como que eles querem que vivam. Você tem que ser a favor do aborto, a igreja é ultrapassada, a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, Satanás vem usando as vidas para pregar mesmo um ensino totalmente contrário à palavra de Deus. E nós, discípulos de Jesus, a gente está tão preocupado com a profissão dos nossos filhos, com as nossas lutas do dia a dia, com os nossos afazeres, com aquilo que a gente tem que conseguir. E enquanto isso, Satanás está usando outras vidas para implementar dentro da mente dos jovens, das crianças e até dos velhos
palavras totalmente contrárias à palavra de Deus. E aí a desculpa nossa é, eu me casei. E aí a nossa desculpa é, eu tenho que comprar minha casa. E aí a nossa desculpa é, eu preciso trabalhar porque agora eu comprei um carro, então eu vou pagar o meu carro. Então sempre vai ter uma desculpa. A palavra está dizendo isso. Mas a palavra também diz que o Senhor falou: pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Aqueles convidados rejeitaram. Aí o homem mandou o seu servo, vai lá e chama. Como é que a palavra diz? Vai depressa pelas ruas e becos e da cidade e convida os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Por que está citando aqui essa passagem? No contexto dos judeus, eles estavam desprezando os mestres, eles se sentiam mestres, então eles desprezavam os pobres, os aleijados, os mancos. Eles não podiam nem entrar dentro da congregação. E Jesus veio para mudar isso. Jesus falou assim: então vocês não querem? Então manda chamar quem quer, porque tem alguém que quer. Aleluia. Só que quando o homem volta, ele fala assim: ainda tem lugar. Ainda tem lugar? Aí a salvação é estendida para quem? Para nós, no contexto de hoje. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, a salvação foi dada a mim e a você. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão crentes, nós só queremos guardar para nós. Olha, lindo a palavra, como falou comigo, mas ela fica dentro de mim. E para quem estuda, o conhecimento, quando se recebe, ele é para ser passado. Hoje mesmo eu falei para minha filha, para o meu futuro gêmeo: vocês estão aprendendo, mas quando vocês aprender, sair desse processo, vocês vão poder falar também. E uma vez que vocês aprendem, o conhecimento ele é para ser passado. Ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim: ô Sara, prova na Bíblia que Maria, Jesus misericórdia, prova na Bíblia que Maria não teve, José não se deitou com Maria antes de Jesus nascer e que depois ele se deitou e ela teve filhos. Eu falei: Senhor, misericórdia. Aí eu fui ler para ele, Mateus 1:25, vamos ler lá. Aí eu li para ele e falou assim: não provou ainda. Eu falei: rapaz, tu é estudado. Tu é estudado. Respeita a vírgula e ponto. Está escrito aí. Irmãos, tudo que a gente aprende da parte de Deus precisa ser passado para frente. E às vezes a gente julga as pessoas, a gente olha para as pessoas e fala: esse daí nunca. É mentira. Porque Jesus ele veio para quebrar isso. A parábola que ele está contando para esse homem aqui é falando para ele: vocês podem até rejeitar, mas se falar, eles vão escutar e eles vão vir. E eles vieram. A palavra vai dizer: olha nós aqui. Nós estamos aqui. Por que a gente rejeita muitas vezes? Por que a gente não quer falar? A gente se acha tão incapaz, ou a gente se acha tão melhor, que isso daí nem vou falar, isso tem mais jeito. Eu mesmo já pensei isso de tanta gente. Que relato maravilhoso Lucas escreveu para nós. Ele não foi só um médico. Ele foi um médico, escritor da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós podemos ter a profissão que quisermos, se para isso nós estudarmos. Mas lembra de uma coisa. Guarda no teu coração, se você não guardou nada. Lucas, ele estudou para ser médico,
mas ele foi um médico, escritor da palavra de Deus. E você pode ser um médico, um professor, um advogado, o que seja, mas você pode ser alguém que é pregador dessa palavra, desse evangelho. Porque é isso que Lucas fez. Ele pregou o evangelho como? Escrevendo, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de ler e passar para frente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a Sara pela palavra compartilhada no nosso coração. Irmãos, Deus jamais vai nos dar algo que vai pesar sobre a nossa vida a ponto de nós, por aquilo que Deus nos deu, me impossibilita de fazer a obra do Senhor. Por aquilo que Deus me deu, me impossibilita de realizar o chamado do Senhor. Como foi ministrado, é desculpa para não atender o chamado de Deus. É desculpa para rejeitar o chamado que Deus ele tem na nossa vida. Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro, eu estou na igreja, eu comprei com o meu dinheiro. Irmãos, Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Nós só somos administradores daquilo que Deus ele colocou na nossa vida. E jamais Deus vai colocar algo em nossa vida que vai nos pesar a ponto de dizer: Senhor, hoje eu não posso. Senhor, hoje não dá. Senhor, é porque eu casei. Leva a esposa para a igreja. Senhor, é porque eu tenho uma... Irmãos, amarra a vaca aí fora, deixa ela comer no mato, mas vem para a igreja. Não é, moçada? Em nome de Jesus, nós não podemos, irmãos. Aquilo que Deus lhe coloca nas nossas mãos é bênção nas nossas vidas, se eu e você soubermos administrar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque pedimos mal. Pede e não recebemos, porque Deus ele sabe em que mal isso se tornará nas nossas vidas. Por isso nós não recebemos. Mas quando pedimos algo ao Senhor, vamos pedir com sabedoria. E o Senhor, conhecendo a nossa estrutura, e sabendo que nós somos pó, Ele saberá se vai ser bênção ou maldição nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a administrar o nosso tempo, os nossos negócios, a nossa casa, a nossa família, os nossos passeios, os nossos momentos de lazer, tudo que o Senhor nos ajude a administrar, que jamais faltamos com o Senhor, o nosso Deus, porque, como a irmã pregou, esses perderam a sua oportunidade. Talvez era uma oportunidade única na vida deles. Perderam, desperdiçaram. E Deus mandou chamar, e o Senhor daquela casa mandou chamar os outros. E os outros prontamente receberam aquele convite. Que o Senhor nos ajude. Vamos pôr de pé, meus irmãos, no nome de Jesus.